Olá, seja bem-vindo ao Psicocast do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira e eu sou psicólogo clínico. Hoje, na nossa segunda parte do tema das adições, que começámos no episódio anterior, vou-te falar sobre os diferentes tipos de adições, portanto, adições químicas e adições comportamentais, o efeito que, nesta fase, vou-te falar do efeito das substâncias a nível do sistema nervoso central, as depressoras, as estimulantes e as perturbadoras do normal funcionamento do sistema nervoso central, e depois, nos episódios seguintes, irei, quando passar esta parte das adições químicas e da adição no seu conjunto, irei falar contigo então sobre as adições comportamentais. Como sempre, quero agradecer-te desde o início e desde já o teu apoio, as tuas sugestões dos temas e também o teu feedback sobre esta nova abordagem, digamos assim, do psicoefeito sobre estes temas das adições que são tão importantes e que hoje em dia estão cada vez mais falados e mais ao de cima na nossa sociedade, o que consta de um benefício para todos nós. Então, tenho aqui para falar contigo e para te mostrar, já sabes a dinâmica, portanto vai haver aqui uma mudança e este infográfico eu adoro, acho que é bastante elucidativo daquilo que te trago aqui, em vez de ser uma espécie de, imagina, de slides, ok? Eu trago-te aqui um infográfico que é muito mais facilitador e depois também me permite ter uma abordagem para te explicar de uma forma sucinta, que é para também não perder muito tempo com contornos. Vamos logo diretos ao assunto. Então, hoje tenho 3 infográficos para te mostrar. Vamos começar aqui pelo nosso primeiro infográfico que nos fala sobre as 2 fases das adições. Se bem te recordas, na primeira parte das adições eu falei sobre aquilo que a Organização Mundial da Saúde define como adições e que, resumidamente, o que acontece é que é um estado de intoxicação crónica, tal e qual como diz a Organização Mundial da Saúde, periódica, originada pelo consumo repetitivo de uma droga natural ou sintética, que depois é caracterizada por aqueles 4 pontos que eu te falei no episódio anterior. O que é que acontece a este vulgarmente conhecido como vício? Portanto, as adições, durante muito tempo falou-se, acima de tudo, em adições, em comportamentos falava-se muito em dependência de drogas, assim é que é. Até que depois se começou a falar em comportamentos aditivos e, de facto, a dependência tem sido a nomenclatura mais utilizada ao longo dos estudos e hoje em dia, inclusivamente na prática clínica. O que sucede é que nós temos uma capacidade humana de adição. Portanto, está direcionado para a parte das emoções, portanto, a nossa querida amígdala, tão conhecida, quem já viu o Divertidamente 1 e 2 compreende o que é que são as emoções, e é muito bom porque os desenhos animados de certa forma também nos despertam a esse conhecimento, e obviamente que é sempre de acrescentar valor. Então nós temos uma parte se quiseres, de um circuito de adição. Começa obviamente ali na amígdala, depois tem a questão do hipotálamo e também tem
depois todos ali uns núcleos internos que não são para aqui chamados, porque isso é uma especificidade que eu não vou trazer, pelo menos para aqui agora, mas a título de curiosidade depois relaciona-se com o nosso sistema de recompensa, que é aqui que entra a famosa dopamina. Ora, alguns autores, como por exemplo Pili, o nome dele todo é Stephen Pili, em 1985, ele falava-nos sobre que a adição não é um fenómeno biológico específico e invariante. Ou seja, ele tem muitas variáveis, portanto, e depois já te vou mostrar a seguir outra vez com essa variável com um outro infográfico. E estas não é especificamente biológico, e é também isto que eu te vou trazer aqui hoje. Então, este nosso infográfico, o que é que ele nos mostra? As duas faces dos comportamentos. Portanto, vamos aqui ver no específico o que é que nos fala este infográfico. Portanto, quando nós falamos sobre a adição, nós falamos também neste complexo, não é? Neste fenómeno que é complexo, nesta complexidade que ultrapassa, obviamente, o consumo de substâncias químicas conhecidas, como por exemplo o álcool, tabaco, por aí. Mas abrange também os comportamentos compulsivos do cotidiano, por exemplo, as compras, o uso problemático de internet, que também te falei de uma forma muito superficial no episódio anterior. E apesar destas formas diferentes de adições, ambos os tipos de dependência, já te vou falar a seguir que tipos são, eles ativam, curiosamente, o mesmo circuito de recompensa cerebral, portanto, a questão da dopamina. Ou seja, eu tenho uma determinada ação, essa ação dá-me um prazer e então eu repito esse padrão, porque o que interessa para a nossa mente é claramente dopamina. E a dopamina, o lema da dopamina é uma caminhada cheia de expectativas é muito melhor do que o objetivo final. E então é estas expectativas, esta vontade de querer mais e mais, faz com que nós tenhamos outra vez, ou seja, de forma repetida, o mesmo comportamento. Porquê? Porque vamos ter a mesma recompensa. E é interessante porque, apesar de serem ativadas acima de tudo depois da recompensa dessa mesma dopamina, portanto, com a toma dessa substância química ou esse comportamento, em termos clínicos, elas exigem estratégias semelhantes. Ou seja, o consumo é diferente, mas as estratégias clínicas são semelhantes. Então vamos ver este nosso infográfico aqui da nossa esquerda para a nossa direita. Então, tu tens aí dependência de substâncias, ok? Portanto, estamos a falar em substâncias químicas, como as que tu vês aí bastante reconhecidas, não é? A folha associada à cannabis, portanto, a injeção associada à heroína, a cocaína, o tabaco, o álcool. Portanto, estamos a falar aqui em adição química. Portanto, se tu reparares, depois também está aqui esta ideia de comparação direta com os factos da adição. Portanto, há uma probabilidade de este policonsumo acontecer, derivado da adição e derivado do efeito que o consumidor quer para si. E aqui também te relembro a questão da tolerância, isto é, a pessoa tem que aumentar a dose para que o efeito seja o mesmo.
Portanto, o efeito pretendido, não é? Esse adormecimento ou essa estimulação já vamos ver consoante a adição química feita pela pessoa tem um determinado efeito. O que é que depois acontece aqui? Nós temos diferentes estímulos também. Portanto, nós temos aqui a parte dos estímulos diversos de certa forma externos, não é? A nível químico, que tem a ver com, por exemplo, os solários, tem a ver com as cirurgias estéticas e tem a ver, por exemplo, com a questão dos gadgets. E aqui é mais a questão neuroquímica da mesma ativação do mesmo circuito de adição, que por sua vez vai ativar o circuito de recompensa. Então, o que é que acontece depois na outra parte que nós vamos falar hoje aqui também? Tem a ver com a dependência comportamental, se quiseres a adição comportamental. Mas aqui nós também podemos muito bem introduzir o tema de dependência, porque é exatamente isso que nós estamos a falar aqui. Portanto, relembro-te que há os 3 tipos, né? Há o uso, o abuso e a dependência. O uso é um uso que não é problemático, portanto, é um uso espontâneo, é um uso num determinado contexto. Depois temos o abuso, em que já há claramente aqui um consumo que já se vem repetindo. Por exemplo, a questão do binge drinking é um exemplo mais conhecido, ou seja, de beber, por exemplo, o álcool é um excelente exemplo também para aqui, que é a ideia de beber de forma sem nexo, sem qualquer limite. Portanto, binge, não é? Portanto, o exagero de ingerir álcool. E depois a questão da dependência. Portanto, aqui quando há dependência já há uma ativação diária da dependência da toma daquela substância química ou da compulsão, ou seja, de um comportamento que eu não consigo evitar ter. Então, quando nós quando nós compreendemos a dependência química, a dependência comportamental, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, são da mesma forma aditivas. E não é uma questão de ser mais grave uma ou mais grave outra. A questão é que é a dependência. Ou seja, o que é que nós sentimos muitas vezes na prática clínica? É que há uma certa desvalorização de alguns consumos. E isto é sempre problemático. Porquê? Porque a desvalorização desses mesmos consumos podem nos levar a complicações tanto a nível pessoal, como a nível social, como a nível familiar. E quando discutimos isso, eu às vezes ouço em alguns fóruns ou em alguns podcasts até, a minha opinião é que não se fala da questão central. Ou seja, para já nem sempre se explica de uma forma sucinta que quando falamos em adições ou quando nós falamos em dependências, elas podem ser químicas ou comportamentais e muitas vezes não se faz esta separação. E depois quando se faz é de uma forma muito atabalhoada. Portanto, a questão aqui não é comparar o tabaco ao álcool, nem é comparar, por exemplo, o álcool a compras online, compulsivas. Não é questão da comparação. A questão aqui é que os números que nos apresentam os estudos são números muito altos e preocupantes que vão colocar uma pessoa na senda da adição fácil. Isto é, quando eu compreendo o fenómeno, eu começo a compreender, ou melhor, começa-me a disputar a minha vontade, não é? O querer saber o que está anterior a isso, que é o que vai na mente daquela pessoa. Que trauma está associado,
se estamos a falar de uma questão de uma validação externa, se estamos a falar da falta de sentimento de empatia, de compaixão dos outros para com essa mesma pessoa. E normalmente tudo aquilo que nos causa esta dor, portanto, este conflito interpsíquico, pode eventualmente resultar numa adição, e a minha crítica vai neste sentido, que é, muitas vezes fala-se das questões, mas não se tenta compreender o porquê delas acontecerem. Mas numa primeira instância temos de deixar bem claro, não estamos a falar numa questão de ser mais grave esta substância ou a outra. O que estamos a diferenciá-las é que, da mesma forma que eu não as posso comparar, eu posso diferenciá-las na parte química e na parte comportamental, mas ambas criam uma dependência que é prejudicial a todos nós. E este é o ponto que eu quero deixar aqui bem claro. Então, quando nós olhamos aqui para a dependência comportamental, portanto, nós temos o jogo online, né, o jogo de apostas, nós temos o sexo, se quiseres aqui entra a questão da pornografia, as compras online, eventualmente tu também deves de conhecer, eu conheço algumas pessoas que fazem bastantes compras em alguns sites conhecidos, porque é material barato, seja roupas, seja outro tipo de material, às vezes até mesmo eletrónico, e obviamente que isso é um certo engano que está a acontecer ali naquele momento, mas como a pessoa não consegue falar sobre aquilo que realmente lhe causa o trauma ou esse conflito intrapsíquico, então as compras funcionam como uma forma de apaziguar a sua mente. Depois a internet e os gadgets, hoje em dia, e é um tema, eu sei que já falei nisto, mas vou dizer-te outra vez, eu hei de trazer aqui este tema de uma forma muito específica do uso problemático da internet, porque de facto os números são preocupantes e estamos a falar em Portugal, portanto nem sequer generalizamos para a Europa ou o resto do mundo, não. Estamos a falar especificamente em Portugal. Eu depois hei de te trazer aqui uns dados que são dados recentes, do ICAD, e hei de te trazer aqui para nós nos debruçarmos um pouco, para discutirmos um pouco este assunto, que é muito importante, obviamente. E depois, uma outra adição comportamental muito interessante, entre aspas, interessante para mim, do ponto de vista científico, é a adição ao desporto. Aqui também podes incluir a questão do solário, das operações estéticas, ok, que são outras adições e que nós achamos que é tudo normal. É normal eu fazer este tipo de desporto por semana, mas não é normal é eu ter esta exigência desmedida para mim. E para além de ser já uma obrigação, é algo que, se eu falhar, eu sinto mesmo como uma falha que é avassaladora. Como se eu não fui uma vez. Vamos imaginar uma pessoa que vai 5 dias por semana, mas há uma semana que só vai 3. E o que diz é: eu falhei. Portanto, eu tinha um objetivo de 5 dias por semana, mas falhei porque só fui 3. Ou seja, não valoriza o tempo que despendeu, e bem, no exercício físico, neste caso vamos dar um exemplo, no ginásio, mas valoriza, pela negativa, o facto de não ter ido 2 dias, e isso constitui uma falha. Portanto, reparem como é que a mente funciona. Eu fui 3 dias em 5, eu fui 3, não o valorizo. Mas não fui 2, que é menos do que os dias que eu efetivamente fui. Eu não valorizo os 3, mas valorizo de forma negativa, reforço isto, os 2 que não fui, porque entendo isso como uma falha. E isto remete muito para aquilo que nós falamos, que é esta não valorização, de não valorizarmos aquilo que temos, aquilo que fazemos. Ou seja, em última análise, nem sequer valorizamos a nossa vontade
o nosso querer, não é? De ter ali um objetivo, que é, por exemplo, vamos imaginar, do emagrecimento ou de uma tonificação, e eu acho que aqueles 2 dias, naquela semana de 5, como eu disse a certa altura que me comprometi com 5, então eu não vou 2, então eu estou a falhar. Portanto, eu nem valorizo sequer os 3, ou seja, não valorizo o que tenho. Isto é, e o que é que eu tenho? São 3 dias efetivos de ginásio. Isto depois constitui o tal conflito intrapsíquico que eu te falava há pouco, que está basicamente na base de todos os, passa a redundância, na base de todos os comportamentos. O que é que acontece depois aqui quando nós falamos aqui nos pontos de convergência? Bom, em primeiro lugar, há aqui uma neurobiologia comum, portanto, em termos da vida humana, em termos neurológicos, portanto, há aqui pontos comuns porque ambas as formas de adição, portanto, tanto a química como a comportamental, resultam numa desregulação do circuito de recompensa no nosso cérebro. Isto é, seja uma adição química ou uma adição comportamental, ela, o que nos dá logo de caras é a prova de uma desregulação a nível do nosso cérebro. Essa desregulação depois, se quiseres, abre uma chaveta, não é? E depois tem a parte emocional, a parte comportamental, a parte química, portanto, é muito interessante porque depois até mesmo a nível neuroquímico, depois também há essa desregulação. Pode haver também aqui na parte emocional, só voltando um pouco atrás, esta parte neuroquímica que nós percebemos é depois há ali uma desregulação a nível de neurotransmissores. Ok? E depois, obviamente, também, por exemplo, do sódio, do cálcio, sim, isso também, mas isso já é uma parte muito mais específica. Mas, por exemplo, na depressão há esta desregulação neuroquímica, por exemplo, da falta de serotonina, que é a hormona o neurotransmissor, desculpa, que ajuda também a regular o humor, que é conhecido pelo o neurotransmissor da felicidade. Portanto, a parte emocional, da desregulação emocional, pode estar também associada a uma falta de estratégias para lidar com essa mesma dor ou com essa mesma falta de identificação, portanto, de autoconsciência, de eu identificar que emoções é que estou a ter, porque fala-se muito em inteligência emocional e muito bem, porém, a inteligência emocional só é possível quando eu compreendo e reconheço para mim que emoções é que eu estou a sentir. Outro ponto de convergência, a nível de semelhanças químicas, como podes ver aí, portanto, elas partilham o craving. O craving é este desejo intenso de consumir uma determinada substância e beneficiam das mesmas estratégias de tratamento. Isto aqui a nível psicofarmacológico e depois a nível de psicoterapia. Isto é importante de reforçar porque uma pessoa com uma dependência, estes 2 tratamentos, portanto, o farmacológico e o psicológico, são preponderantes e eles fazem claramente, permite-me aqui a expressão, este match perfeito de convergência a ajuda é um só foco, é a pessoa que tem uma adição, ok? E depois, os outros fatores de convergência aqui também de fatores de risco. Isto é, o abuso físico e emocional, bem como os inícios precoces de consumo, e os estudos indicam-nos isso, ou seja, uma pessoa que numa fase precoce da sua adolescência, vamos pôr aqui numa idade de 14 anos, uma pessoa que aos 14 anos comece a fumar, por exemplo, o que os estudos nos indicam é que há uma maior probabilidade de essa pessoa desenvolver o vício de tabaco, ou seja, de se tornar num fumador. E
E o mesmo para as outras, mas eu dei-te o exemplo do tabaco. E então, o que é que estes dois fatores, o início precoce e o abuso físico e emocional são? Eles são preditores comuns para ambos os quadros de adição química e comportamental. Este é um dos fatores que eu te queria trazer aqui a nível das duas faces destas adições. Depois, vou entrar contigo, vamos entrar aqui numa área em que vamos dividir, vamos pôr os pontos nos is, como se diz em bom português, e vamos aqui dividir. Então, quando nós falamos em substâncias químicas, e aqui vou-me especificar só nas químicas, o que é que nós falamos a nível do mal que faz ao sistema nervoso central, ou seja, a forma como o afeta. Então eu trago-te aqui uma classificação, deixa-me só pôr aí, ok. Eu trago-te aqui uma classificação das substâncias pelo seu efeito no sistema nervoso central. Então vamos começar pela parte de explicar-te em termos muito simples, elas dividem-se, as substâncias químicas dividem-se em 3 áreas. Uma depressora, a outra estimulante e a outra perturbadora do sistema nervoso central. Vamos começar então pela depressora. Ora, elas são depressoras porque, como o próprio nome indica, deprimem a atividade do sistema nervoso central. Isto é, vou dar-te assim um exemplo. Imagina que tu sentes a tua mente a 1000. Ou seja, ela está muito acelerada, então tu tens que lhe baixar essa atividade, tu tens que a deprimir, ok? E então, por exemplo, aqui o álcool é maravilhoso, é um exemplo maravilhoso por esta questão. Portanto, o álcool, claramente a substância mais consumida em Portugal, porque é aquela que é socialmente mais aceite, tem na sua constituição, portanto, o etanol, que é a substância psicoativa, e nós olhamos para o álcool em 2 fases. A primeira fase é uma fase desinibidora. Portanto, a pessoa tem uma ingestão de álcool, desinibe-se, começa a falar mais, começa a dançar, começa a ter uma interação social muito mais desinibida, mais solta, ok? E a segunda fase é a fase já do alcoolismo, ou seja, é quando a pessoa o álcool depois começa a ser, lá está, o etanol começa a ser cada vez mais presente na corrente sanguínea e então aí começa a ter os efeitos de um consumo já muito elevado de álcool. Então, nós temos como depressores do sistema nervoso central, portanto, aqueles que deprimem a atividade, que baixam a intensidade. Por exemplo, uma questão que me acontece muito em consulta. Quem tem um consumo normalizado de álcool, portanto, acha que é normal consumir ou todos os dias ou só ao fim de semana, normalmente o que apresenta sempre é a forma de lidar com uma dificuldade que tem na vida. Vamos pôr aqui o exemplo de um evento traumático. Um acidente, por exemplo, de carro que traumatizou aquela pessoa de alguma forma. E a forma como a pessoa tem, naquele momento atual que pede ajuda, de lidar com essa dor é ingerindo álcool. Porquê? Porque deprime, ou seja, baixa-lhe a intensidade da dor que lhe causa esse trauma e que vem causando ao longo do tempo até à procura de ajuda. O que é que acontece depois na procura de ajuda? Nós revivemos o trauma, ok? E a tendência psicológica é para que a dor que esse trauma me causa comece a reduzir.
E quando começa a reduzir, reduz também, portanto há aqui uma correlação positiva, portanto reduz também o consumo de álcool. Por isso é que a procura de ajuda psicológica tem esta vertente de que a pessoa sabe que tem um problema, ninguém melhor do que nós sabe isso, mas depois a procura dessa mesma ajuda, a pessoa é muito relutante porque o que a mente quer é um caminho fácil, porque a mente só tem uma única. Agora está-me a falhar a expressão. A mente só tem uma única ação para a qual foi feita. É para que nós sobrevivamos. Um único objetivo. É isto que eu te queria dizer. Só tem um único objetivo: sobreviver. Nada mais. E então, se sobreviver significa ingerir álcool e não falar sobre uma questão que me é traumática, está comprado. E depois resulta no que resulta. Outros exemplos de depressores, como tu podes ver aí. Portanto, tens também os hipnóticos. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com questões de sono. Portanto, lá está, baixa atividade cerebral, deprime e a pessoa tem uma entrada em sono, isto é, o contrário da vigília, não é? Tem uma entrada em sono que lhe permite então dormir e descansar. Depois também os ansiolíticos, subejamente conhecidos, também conhecidos como benzodiazepinas, e as benzodiazepinas, estas sim, são potencialmente aditivas. Ao contrário do que se pensa, não é o antidepressivo que é aditivo, é a benzodiazepina é que é potencialmente aditiva. E depois temos também os analgésicos narcóticos, como se costuma dizer. Por exemplo, ou seja, se tu quiseres também os opiáceos, tens o próprio ópio e os derivados, por exemplo, a morfina, a codeína. Portanto, isto são substâncias muito utilizadas para quem está a fazer um tratamento, por exemplo, de heroína, ou seja, quem quer deixar de consumir heroína. Estes são dois opiáceos que são sintetizados para produzir o efeito no sistema nervoso central da heroína, mas que promovem depois, com a ligação, obviamente, a uma psicoterapia e uma psicofarmacologia, de redução do consumo de heroína e também a redução da intensidade dos sintomas de abstinência, que obviamente é um preço a pagar por deixar de consumir uma substância tão perigosa como a heroína. Depois temos também os derivados sem ou seja, os semissintéticos. Lá está, a heroína, o nome em si, a origem do nome também é muito curioso. Portanto, isto deu-se o nome de heroína porque quem a consumia sentia-se com mais força, com mais vitalidade, não é? Durante ali um curto período de tempo. Porquê? Porque a heroína é uma depressora. E então a pessoa sentia-se mais heroico. Só que aquilo era um vlapt-vupt, ou seja, era tudo muito rápido. E depois o efeito que a heroína dava é bastante prejudicial. Aliás, eu no episódio anterior, quando eu te falei sobre isto, eu contei-te um caso que eu passei aqui, portanto o caso pessoal que eu passei aqui na zona onde cresci, e de facto há imagens que vão comigo para a vida, e aquele cenário, felizmente nós hoje vemos de uma forma muito reduzida, ainda bem, gratidão, e era claramente um problema social, as questões da heroína, que obviamente começavam na família e que depois tinham então esse impacto social. Depois nós temos os estimulantes.
Ora, os estimulantes, como o próprio nome indica, eles estimulam o sistema nervoso central. Por exemplo, o tabaco. Sim, o tabaco é um estimulante. O que é que acontece? Portanto, a substância psicoativa é a nicotina. Nós temos receptores nicotínicos no nosso sistema nervoso central e quando a ingestão do fumo do tabaco, a nicotina, as moléculas de nicotina chegam ao sistema nervoso central, encaixam nos seus receptores e produzem esse efeito de estimulação. Eles basicamente, o que é que eles estimulam? Quando nós falamos aqui, há pouco, quando te falava dos hipnóticos, falava-te no sono vigília, ou seja, é a parte de sono. O estimulante aumenta-te a vigília, ok? E é aqui que entram, obviamente, os estimulantes maiores, portanto, a cocaína e as anfetaminas, e depois os estimulantes menores, como a cafeína e a nicotina. Sim, a cafeína é uma droga estimulante, sim é. E às vezes as pessoas dizem assim, quem, mas eu estou a tomar uma droga? O nome é um estimulante do sistema nervoso central, e sim, é químico. E sim, nós podemos identificá-lo como uma droga, porém, nós também tomamos, por exemplo, um paracetamol, que é uma droga, mas que nos ajuda a reduzir, por exemplo, uma dor de cabeça, ok? Portanto, olhar dessa forma assim muito pragmática pode assustar, mas podemos olhar apenas e só como um estimulante. Há muitas pessoas que dizem que eu não acordo enquanto não bebo um café, não é? E isto é muito interessante porque tem exatamente esse efeito estimulador. Depois temos os estimulantes do humor, que, como tu vês aí, são os tricíclicos, portanto, os antidepressivos tricíclicos, e eles basicamente o que eles fazem, eles inibem ou funcionam de uma forma inibitória ou desinibitória da monoaminoxidase, que é uma enzima que está muito presente no nosso sistema nervoso central. E depois, outros tão famosamente conhecidos como os antihistamínicos, né? Isto para quem tem rinite e sinusite sabe exatamente o que é que eu me refiro. Então, posto isto, chegamos aqui à nossa terceira área, vamos lhe chamar assim, dos efeitos no sistema nervoso central. E aqui entram os perturbadores do sistema nervoso central. Portanto, de certa forma, vamos supor uma pessoa que está no seu dia a dia, que está a ter um dia, vamos dizer, tranquilo, ok? Para simplificar, não passa nada, mas a pessoa sente de repente um stress. Sente de repente que está em stress, sente de repente que tem um desafio, identifica que não tem estratégias, cria uma crença interna de eu não tenho estratégias para superar aquilo, portanto eu não vou superar, eu vou falhar, e o que vai acontecer? Estava só aqui a beber um bocado de água. E o que vai acontecer é que a pessoa sente que epá, eu preciso aqui de uma estimulação diferente. Preciso aqui de uma calma. Só que a procura dessa estimulação vai perturbar o seu normal funcionamento. Isto faz muito lembrar aquelas pessoas. Por exemplo, vou dar-te um exemplo. O álcool aqui é um outro exemplo, que é. Eu não sei se tu já ouviste, mas eu vou dar-te um exemplo do que eu já ouvi. As pessoas dizem assim, pá, eu bebi uma cerveja, não estou alcoolizado. Ok. Ok. Portanto, o teu corpo, perante aqueles mililitros de cerveja, não fica alcoolizado. De acordo. Mas a minha pergunta é, tu estás sóbrio? Não. Não estás. Porquê? Porque acabaste de ingerir uma substância química, que é álcool. Ah, mas é uma cerveja, é fraca, tem não sei quantos por cento de álcool. Claro, por isso é que a quantidade, por exemplo, numa cerveja, numa mini, numa cerveja de copo, numa média,
tem essa percentagem de álcool porque a nível de etanol é o que corresponde, por exemplo, a 30 mililitros de uma amêndoa amarga. Ok? Ninguém te serve o equivalente a uma média, por exemplo, de cerveja de amêndoa amarga. Isso não se serve assim. Porquê? Porque a quantidade de etanol contida é maior. Ora, na cerveja é menor, mas não significa que não estejas sob o efeito, porque sim, estás sob o efeito de uma substância química. E, portanto, não estás sóbrio. Isto às vezes é muito difícil das pessoas compreenderem, porque acham que só quando se sentem bêbadas, permite-me a expressão, é que sim senhor, então aqui é que já bebi muito. Não. Tu agora estás a ter a consequência da fermentação, mas depois ainda vem a fermentação daquilo que tu continuaste a ingerir. Portanto, nós devemos de saber das coisas e devemos de falar com elas ou com pessoas que saibam ou sobre essas substâncias com conhecimento de causa. Porque muitas vezes a sociedade constitui esta ideia, que é uma ideia errada, de que, pá, eu bebi uma cerveja, estou bem. Certo, mas já estás alcoolizado. Porquê? Porque acabaste de ingerir uma substância química que tem etanol, que é uma substância psicoativa. Ok? Então vamos à pessoa que está com muito stress. O, o que é que ela faz? Epá, olha, vou fumar cannabis. Ok. Então, o que é que os derivados de cannabis, portanto, a erva convencionalmente conhecida, o haxixe, aqui aparece THC, mas o THC é a substância psicoativa da cannabis, que é o tetrahidrocannabinol, que é diferente de CBD, ok? CBD é o canabidiol, que é sintetizado normalmente do cânhamo, ok? Portanto, tem um THC de cerca de 0,2%, portanto, bastante baixo, não dá a dita, entre aspas, moca, mas é uma substância que é extraída de algo diferente de onde é convencionalmente conhecida a cannabis. Como, por exemplo, se pode extrair aqui o haxixe, o pólen, por exemplo. Depois tens os alucinogénicos, não é? Obviamente, aqui o mais conhecido é LSD. Tens as pastilhas, por exemplo, também. Tens outros tipos depois também de substâncias sintetizadas. Hoje, cada vez mais, isto é uma preocupação. Cada vez há um alarme maior da sintetização destas drogas alucinogénicas, como por exemplo a mescalina, a psilocibina. Depois tens também os dissolventes voláteis, como por exemplo o éter. Eu lembro-me bem do cheiro do éter aqui na Misericórdia do Seixal, quando ainda funcionava, e é um cheiro característico e nunca mais me esquecerei. Depois tens também a questão das colas, ou seja, colas, as essências, portanto, tudo isso é um dissolvente volátil. Depois tens os anticolinérgicos, que, lá está, um dos grandes exemplos tens a atropina, e depois tens outros como o MDMA, o DMT e, portanto, outros produtos sintetizados que vão perturbar o teu normal funcionamento do sistema nervoso central. Ou seja, vamos imaginar a tal pessoa que está com muito stress, enraizou uma crença que não tem o que precisa para superar aquele desafio e vai, por exemplo, fumar um charro de erva porque diz que aquilo vai-lhe estimular a procura. Numa primeira fase pode, mas passado muito pouco tempo o raciocínio lógico perde-se, a capacidade de argumentação perde-se, a memória a curto prazo fica bastante comprometida e, portanto, é pior emenda do que o soneto, como se diz em bom português. Posto esta infopédia, vou então falar contigo sobre o nosso terceiro caso, a nossa terceira infopédia de hoje, para dizer-te o seguinte. Portanto, falámos
nas adições, portanto, esta necessidade deste consumo que pode ser químico ou comportamental, portanto, os pontos de convergência a nível neurobiológico, portanto, os fatores de risco, os fatores protetores, por exemplo, e depois falámos sobre no sistema nervoso central os efeitos que fazem, portanto, depressor, estimulante e perturbador do normal funcionamento do sistema nervoso central, e depois a parte biológica, ou seja, obviamente que quando um dos progenitores tem um consumo aditivo, há uma maior probabilidade de um dos seus filhos, ou o seu filho, ou a sua filha, se for o caso de filho único, desenvolver, mediante uma situação de stress ou, por exemplo, traumática, de desenvolver esse mesmo comportamento. Não só porque já viu um dos pais a fazer, ou os dois, mas porque biologicamente essa parte genética está lá. O que eu te trago aqui é muito para além disso. Portanto, o que eu te trago aqui hoje, e vou-te pôr aqui esta nossa infopédia, o que eu te vou trazer aqui hoje é os fatores sociais e psicológicos da adição. Ora bem, ela, como eu estava-te a dizer há pouco, a adição não é determinada apenas pela farmacologia, nem se é química, nem se é nem comportamental, ou pela genética. Não é só isso. Portanto, isso é uma explicação lógica, científica, porém, não nos ficamos só por aí. O que nós vamos agora aqui falar um pouco é sobre este enquadramento sociocultural e económico que está presente nas dependências, e vamos aqui destacar questões como o contexto, os rituais e, de certa forma, como a cognição, e mostrar-te como eles podem ser determinantes na própria substância, se quiseres até na escolha dessa mesma substância. Por exemplo, o que é que tem-se estudado muito é, num determinado contexto, há uma maior probabilidade de uma certa substância do que outra. Porquê? Porque a maioria daquelas pessoas, ou uma grande parte das pessoas com quem tu estás, seja na zona onde tu vives, seja na tua escola, seja em outros sítios quaisquer, consome aquela substância. E então essa substância é normalizada, o que leva as pessoas, nesse contexto, a consumir essa mesma substância porque é mais consumida onde elas estão contextualmente. Então, vamos começar já aqui pela questão da influência do meio. Ora, nós olhamos aqui para a influência do meio, não é? E nós percebemos aqui o peso da cultura, não é? E da regulação. Portanto, a falta de mecanismos sociais para regular novas substâncias numa cultura facilita o seu abuso. Por exemplo, nós aqui podemos falar numa perspectiva mais macro, isto é, de políticas governamentais que deviam divisar, isto depois tem que ser discutido, a legalização de algumas substâncias ou continuar com a sua ilegalização. E desengane-se que quem achar que quando se legaliza uma substância ela tem um aumento de consumo. Poderá eventualmente ter esse aumento de consumo, mas é durante um período de tempo curto comparado com o longo termo. Porquê? Porque isto já se faz em vários países, como por exemplo na Holanda. E o que se verificou é uma baixa de consumo, por exemplo, de cannabis ou de derivados da cannabis, e não o seu aumento. Depois, a influência social, lá está, promove aqui esta questão que também não tem muito a ver com a forma como nós deixamos nos influenciar ao longo de toda a parte cultural e depois também do facto de não conseguirmos dizer
que não, que é um grande desafio. Ou seja, diferentes culturas, diferentes tipos de vícios. Se tu reparares, por exemplo, na cultura norte-americana, há muito mais o consumo, por exemplo, de anfetaminas, e na cultura muçulmana, na árabe, vamos dizer assim, porque muçulmano é uma religião, mas na cultura árabe há mais o consumo, por exemplo, de tabaco. Quem já visitou países árabes sabe que eles de facto fumam imenso. Outra questão que também está associada é o contexto social, portanto, e os pares, não é? Portanto, aquilo que eu te dava há pouco como exemplo, se nós há pouco falávamos sobre o peso da cultura, aqui a parte do do contexto social e dos pares também é muito importante, ou seja, os pares pode ser um namorado, uma namorada ou as pessoas com quem tu lidas mais. Portanto, o consumo está ligado aos grupos sociais e à interpretação das reações dos outros. Como se gozam contigo porque tu não consomes aquela substância que eles estão a consumir, porque és um careta, porque não queres consumir, não queres ser um dos nossos, e depois, como nós sabemos, não é? A adolescência é uma parte importantíssima no desenvolvimento, como todas as outras, humana, e o que acontece é que, como nós queremos e temos a necessidade de um grupo de pertença, o que acontece é que esse consumo vai ser real, porque eu quero pertencer àquele grupo e aquele grupo chama-me careta e então eu vou ter que consumir aquela substância. Ou pode não acontecer, mas há aqui uma grande probabilidade de eu consumir aquela substância porque eu quero estar entrosado no grupo, quero pertencer àquele grupo. Então, daí o contexto social e do grupo de pares ser muito importante. Nós em português falamos muito nisto, não é? Que é a questão de diz-me com quem andas, não é? Dir-te-ei quem és. Depois temos aqui as oportunidades, desculpa, situacionais. O que é que acontece aqui nas oportunidades situacionais? Ora, nós temos aqui uma questão que está aqui escrita que diz o seguinte. Portanto, a autoindulgência aumenta quando não existem alternativas comportamentais ou atividades substitutas no ambiente. O que é que nós falamos de autoindulgência? Portanto, autoindulgência, não é? É uma tendência que nós temos para desculpar um certo comportamento de forma excessiva, os nossos próprios erros e as falhas nas nossas decisões. Ou seja, eu estou constantemente a desculpar de forma excessiva uma falha, um erro, uma decisão e agindo de uma forma muito complacente comigo. Ou seja, não quero assumir aquilo que fiz. Ou como é que isto está relacionado com os comportamentos aditivos? Como eu não encontro razão, porque eu sei que se eu assumir isso me vai causar dor, então eu tendo a ter um comportamento muito mais relaxado, ok? E que o que me vai trazer é muito mais dor, mas eu depois tomo a substância para eu não sentir essa dor da forma como eu sentia tão forte. Então eu desculpo-me, não é? De uma forma excessiva, da mesma forma que eu sou indulgente para mim excessiva. Portanto, há aqui uma proporção de excessivo que é constante. O que me permite depois desculpar o comportamento, portanto, o consumo dessa substância, porque eu desculpo-me porque estou numa determinada fase, ou porque errei porque não sabia mais, mas eu não posso assumir que não sei mais. Não é? Por exemplo, errei porque não tenho estratégias de coping, ou seja, para lidar com um desafio novo que tenho, por exemplo, a nível profissional, e então tenho esse consumo dessa substância que, em termos situacionais, o que me vai é dar uma
uma desculpa para eu continuar, portanto, para ter um consumo contínuo dessa mesma substância. Depois, em termos mentais, ou seja, em termos psicológicos e comportamentais do indivíduo, nós temos, por exemplo, os traços de personalidade comuns, e aqui é muito importante, não existe na nomenclatura e não existe não, esta questão de personalidade aditiva, lá está, é o que eu disse há pouco. Há a parte biológica que explica, mas não é só isso. Por isso é que nós estamos a ver os fatores não biológicos. Portanto, há aqui apesar de não existir esta personalidade aditiva, como eu te dizia há pouco, o que nós destacamos é uma gratificação imediata e o stress elevado, ou seja, há uma vontade imensa de eu estou a passar por uma coisa, por uma situação que me está a deixar com dor e eu quero que essa dor passe rápido. Então eu tenho o consumo de uma substância, baixa-me os níveis de stress, baixa-me o nível da intensidade dessa mesma dor e o que eu digo para mim mesmo é, ok, eu já estou melhor, só que não, só me estou a enganar durante mais um tempo. Porém, há uma pessoa na vida em que nós nunca podemos enganar, que é nós mesmos. Portanto, isto é fugir à verdadeira razão que me deve guiar, que é a procura desta melhoria psicológica. O que é que acontece aqui também comum de pessoas que têm as adições? Há um baixo investimento em objetivos, portanto, a pessoa tem dificuldade em planear e até mesmo em definir o seu futuro e focar em medidas ou a prazos no médio e longo prazo, portanto, tem uma dificuldade enorme em definir estratégias, objetivos, mas depois quer tudo no curto prazo. Lá está a gratificação rápida, não é? Essa tal gratificação imediata, que nos leva à segunda questão, que é esta necessidade de gratificação imediata, ou seja, uma preferência por recompensas rápidas em vez de uma satisfação que é duradoura, que também vai aumentar os meus níveis de autoestima, os meus níveis de autoconfiança, amor próprio. E esta procura imediata tem que ser já, porque eu não sei daqui a uma hora se vou conseguir fazer isso ou se vou estar melhor. E então quero já. E depois também, obviamente, esta questão do stress, como eu te dizia há pouco, do stress aumentado porque a utilização de substâncias, elas são utilizadas como mecanismo de coping para sentimentos de tensão, portanto, interior, ou o conflito interpsíquico que eu te falei há pouco. Depois, estes dois pontos também, já agora para complementar, que tem a ver com a parte do poder e dos rituais de hábitos, portanto, os rituais mantêm-se à adição também, isto é, eu vou estar com os meus amigos naquele dia, naquele local, já sei que vou, por exemplo, ingerir álcool. E esses rituais têm o seu maior impacto é na continuação ou no aumento do consumo dessa mesma substância. E depois, o que era importante aqui era eliminar exatamente esses rituais e esses hábitos, e a eliminação desses mesmos rituais e hábitos levar-nos acreditamos nisso, a que a substância, o consumo da substância fique menos atrativo. Por exemplo, se eu quero reduzir ou se eu quero cessar o consumo de uma substância, também é importante eu perceber com quem é que eu me rodeio, porque isso vai ativar os meus gatilhos para eu consumir essa mesma substância. Portanto, se eu puder evitar os rituais ou os hábitos que me levam ao consumo de uma determinada substância, seja ela química ou comportamental, então eu devo de o fazer, porque isso só me vai ajudar a eliminar esse consumo.
E por fim, os processos cognitivos e também os hábitos associados, ou seja, esta expectativa que nós temos, esta expectativa a nível individual que pode reverter ou anular as propriedades farmacológicas reais de uma droga. Isto é, começa a ser nociva para nós. E se tu reparares, a natureza dá-nos certas substâncias para nós consumirmos em momentos específicos. E obviamente que tudo o que é medicamento farmacológico e a ciência, se hoje temos uma maior esperança média de vida, também é devido a esta evolução científica, de facto, muito bem-vinda para a nossa vida. O que é que acontece aqui? Deixa-me só tirar-te isto. Ok. O que é que acontece com o passar do tempo? É que nós sentimos uma forma muito nefasta daquilo que nós, quando nós olhamos para as substâncias, e muito contraditória do seu verdadeiro efeito no nosso sistema nervoso central. Aquilo que eu trouxe aqui nesta nossa segunda parte sobre as adições é no fundo colocar-te esta vontade de tu ficares disposto a conhecer as adições, a conhecer as químicas, a conhecer as comportamentais, a conhecer pontos de convergência, a conhecer os seus fatores não biológicos e, na parte química, os seus 3 níveis de afetação do nosso sistema nervoso central, para que tu estejas não só mais consciente do problema que realmente são as adições, mas que não caias naquela fácil crítica de quem tem um consumo aditivo. É muito fácil dizer não fumes porque faz mal, porém poucas pessoas realmente perguntam porque é que fumas. Ou outra substância qualquer. E o que acontece é que a crítica destrutiva é fácil. Então aquilo que eu quero promover é esta passagem deste conhecimento, de nós termos uma capacidade de empatia e de compreensão do outro e de compaixão maiores, o que vai também ajudar a outra pessoa a procurar ajuda. E como eu te disse na primeira parte e volto a repetir agora nesta segunda parte, é quando eu ajudo alguém ou quando eu levo alguém a procurar ajuda, eu devo de me parabenizar, eu devo de ficar mesmo contente comigo porque eu fiz uma boa ação. E depois nós ou a outra pessoa podemos não estar no momento com a capacidade de absorvermos e de aceitarmos essa ajuda, porque ainda não aceitamos para nós que temos um problema e as adições são um problema. Como eu te disse há pouco, não há uma personalidade aditiva. Há sim pessoas que, mediante um conflito intrapsíquico, desenvolvem o consumo de substâncias e outras que não. Então todos nós podemos aprender. Porque é que perante um determinado cenário há uma pessoa que desenvolve o consumo de uma substância e outra não? Porque tem diferentes interpretações, correto? Porque têm diferentes análises e diferentes estratégias de coping internas para lidar com essa mesma situação, correto? É tudo correto. Porém, porque é que uma desenvolve comportamento e a outra não? Ou seja, porque é que uma tem uma adição e a outra não tem? E isto também é muito importante de percebermos do ponto de vista psicológico o porquê disto acontecer. Qual é que é a mensagem que eu te quero deixar final neste episódio? É que se estás num comportamento que procuras ajuda, portanto, se tens um comportamento aditivo, procura ajuda, seja ele químico ou comportamental. Se conheces alguém também nessa situação, por favor, ajuda. E faz com que a pessoa sinta empatia da tua parte.
faz com que a pessoa sinta compaixão da tua parte. Isto é, que tu és sensível ao sofrimento dela. Faz com que a pessoa sinta que não a julgas. Isso é garantidamente o primeiro passo para ajudar. Não nos sentirmos julgados. É o passo para procurarmos ajuda e para aceitarmos a ajuda e a nossa condição de que não estamos bem. É esta a mensagem que eu te quero deixar hoje. Obrigado por estar desse lado. Gratidão. Vamos continuar a fazer Psicoefeito. Muito obrigado.